Estamos de volta falando da remodelação, a modernização do estádio Beira-Rio. O Marcelo, presidente da Abril, Marcelo Flores, presidente da Abril, está aqui no estúdio para tirar todas as dúvidas dos torcedores colorados. No bloco anterior a gente estava falando das cadeiras VIPs, né, Marcelo, que a Abril vai administrar, serão 5 mil. E, repito, ao longo da tarde eu provoquei os colorados para ir na internet e mandarem as perguntas. Teve muita pergunta e preocupação com relação a isso. O Vinícius Grassi é um deles que faz essa pergunta com relação às cadeiras. Eu acabo não encontrando aqui quem mais perguntou, mas há uma preocupação, Marcelo, daquilo que a gente vai acompanhando em outros estádios, Maracanã, Mineirão, de que essas cadeiras não sejam ocupadas e fique aquele vazio lá no estádio, e daqui a pouco só atrás dos gols a gente tem público. Como é que a Abril está lidando com isso? Eu não vejo isso. Tem algumas particularidades do Beira-Rio que previnem que isso aconteça. Em primeiro lugar, na questão visual, né, que eu acho que incomoda bastante o torcedor, é você ter um jogo apenas com a torcida atrás do gol. Isso não acontece. O local onde estão as 5 mil cadeiras da Abril, ou as cadeiras VIPs do estádio, elas ficam na antiga social, ou seja, no local da câmera. Você não está contra a câmera. Aquela parte, a porção da arquibancada inferior e superior que fica contra a câmera, são ingressos controlados pelo Internacional. Então aqui vai meu apelo. Colorado, não deixe de ir ao estádio para que não fique um vazião ali. Então, agora a questão de locais vazios no estádio, isso é inerente a uma partida de futebol. Quem leva o torcedor para o estádio não é a Abril, ou então não é a localização, é o time. Mas ali serão cadeiras VIPs ali, serão uma cadeira diferenciada, estofada? É uma cadeira diferenciada, é uma cadeira estofada, tem alguns valores agregados a essa cadeira que a gente vai estar mostrando isso ao público. A gente imagina que num prazo máximo de 30 a 45 dias a gente deve estar chegando ao mercado com esses produtos. Aí compra um plano aí de um ano? Plano 1 ano. As cadeiras VIPs do estádio serão anualmente, são vendidas anualmente. Bom, enquanto do outro lado, como eu lhe falei, é o sócio, né, que está no estádio. Falando em cadeira, quando será instalada lá a primeira cadeira do estádio Beira-Rio? Quando começarão a ser instaladas as cadeiras? Olha, o tempo permitindo, né, porque a nossa ideia agora é que elas fossem instaladas agora até o dia 15. Então, como a gente está tendo essa semana um pouco fria e chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, a gente espera que ainda até o final da semana que vem a gente comece a instalação então, das cadeiras do Beira-Rio. Até o final da semana que vem, se der uma firmada no tempo, a gente já vai começar a ver o estádio saindo do cinza para o vermelho. Né? Exatamente. Todas as cadeiras têm a cor da camisa do Internacional. Falando em cadeira aqui, a pergunta do Maurício Toneto. Ele pergunta se após a Copa haverá algum setor do estádio sem cadeiras e qual a ideia da gestão para as torcidas que pretendem torcer de pé com bandeiras e instrumentos. É o mesmo molde do que ocorre hoje na Arena do Grêmio, né? Aquele setor atrás do gol sem cadeira. Isso é algo possível de acontecer? É possível de acontecer, de novo, é uma prerrogativa do Internacional. Né? O Internacional pode, se assim quiser, retirar algumas cadeiras do estádio e com isso aumentar a capacidade do estádio. É uma coisa que está sendo avaliada pelo Internacional, na pessoa do Max Carlomanho, que é quem está capitaneando toda essa questão dentro do Internacional. Agora, nisso, a Abril não tem gerência nenhuma. Certo. Bom, a membrana, Marcelo, quando começa a ser instalada a membrana, não precisa estar toda a estrutura metálica coberta, completa, né? Dá para instalar essa membrana já com a cobertura ainda em andamento. Quando será colocada a primeira membrana? Eu aproveito a pergunta aqui do Gustavo Porto, perguntando se essa estrutura da cobertura não corre o risco de acontecer como aconteceu lá no Engenhão, que acabou comprometendo. Olha, em construção há risco em qualquer construção, mas eu tendo a acreditar que os projetos feitos por engenheiros e arquitetos gaúchos sejam fortes e vão segurar. Quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de preocupação com isso. Tivemos os melhores projetistas envolvidos nesse projeto e o risco de cair a cobertura metálica como de cair esse prédio. Né? Sim. Então, eu não iria tão longe. Né? A questão do Engenhão, eu trabalhei no Engenhão, eu acompanhei de perto, uma questão estrutural. Eu não vou entrar no detalhe porque eu o desconheço. E quando teremos a primeira membrana lá? A primeira membrana, ela, como você falou, ela não precisa que a cobertura seja montada, porque a cobertura é autoportante. A ideia é que em outubro a membrana já comece a ser instalada. Outubro. Bom, eu me lembro, Marcelo, de manifestações do Inter e da Abril também, lá em junho, de que o estádio poderia ser aberto em setembro já para o Inter jogar ou treinar mesmo com ele inacabado. E isso já está fora de cogitação? Não, não está. Isso foi um acordo que foi feito entre a Abril, a Andrade Gutierrez e o presidente do Internacional. Isso é uma prerrogativa do Internacional de voltar a jogar dentro do estádio. Ainda que eu seja contra, o Internacional tem essa prerrogativa de, talvez, se assim desejar, voltar a jogar em setembro, a partir de setembro no estádio. Mas teria condições?
teria condições. Eu não recomendo, porque eu acho que isso pode, de uma maneira ou outra, até dificultar a compleição do estádio até o final do ano, né? Porque daí você tem que cercar o perímetro, mas é um compromisso assumido perante o Internacional e isso é uma prerrogativa do clube. O Diego GD pergunta se os bares internos do Beira-Rio serão franquias de lancherias. Nós teremos 66 pontos de alimentação dentro do Beira-Rio. Alguns dos pontos de alimentação são operadores com os quais nós estamos negociando locais. A ideia é que nós temos operadores locais dentro do estádio e sim, pode ser franquia, pode ser uma nova loja, um novo produto. Não temos nenhum tipo de filtro aí que possa proibir ou acelerar ou fomentar a entrada de franquias. Tinha outra pergunta aqui também, aproveitando isso, agora deixa eu ver aqui, o Vinícius Lerman. Os preços, hein, Marcelo? Não pode ser lanche muito caro, né? Até para vender bastante, né? Olha, eu te diria que em relação a preço de estádio, os preços no Beira-Rio estarão alinhados com as demais arenas do país. Eu não vejo por que dentro do Beira-Rio ter um preço mais elevado do que seria no outro estádio de Porto Alegre ou nos outros estádios do país. A outra pergunta aqui, se tem possibilidade da construção aí de estátuas de bronze de grandes momentos do clube? Eu acho espetacular isso, é uma coisa que fizemos lá no Engenhão, nós tínhamos lá no Engenhão as estátuas dos maiores jogadores do Botafogo. De novo, é uma prerrogativa do Internacional e a Abril não se opõe e ajuda a levar para frente esse tipo de ideia. Uma preocupação, Marcelo, aquele entorno do estádio, ainda há uma indefinição com relação a como é que vai ser, de quem vai ficar a responsabilidade de fazer a concretagem ali, ou a reforma naquela área do entorno do estádio? Olha, o entorno do estádio, ele não faz parte do contrato da Abril, não faz parte do nosso escopo de contratual. Eu tenho um assunto que nos interessa diretamente, haja vista que nós somos parceiros do Internacional no estádio e claro que não quereríamos que na inauguração do estádio o torcedor chegasse lá caminhando sobre a terra ou sobre o barro. Então é um assunto que o presidente do Internacional está levando. Não está definido ainda. Não está definido, o presidente do Internacional está cuidando desse assunto pessoalmente. O Ari Germano Citon, o Luciano Orestes de Moura, o Álvaro Bueno perguntam sobre o Gigantinho. Tem alguma previsão? O Gigantinho também não está dentro do nosso escopo, nós tínhamos uma prerrogativa de entregar uma proposta, o fizemos, porém como a FIFA utilizará o Gigantinho no ano que vem, tanto no período não exclusivo, que vai de janeiro a maio, como também no período exclusivo da Copa do Mundo, a tendência é que, em havendo uma negociação e um acerto entre Abril e Internacional, isso não ocorra antes da Copa do Mundo. Bom, tem que aguardar. Então, a gente já está fechando, Marcelo. Entrega do estádio 30 de dezembro, né? Mas a inauguração mesmo, a grande festa de inauguração deve ser em abril. Isso não está sendo tratado aí nos bastidores. Eu sei que não é responsabilidade sua diretamente, mas nos dá uma pista aí do que está para vir aí dessa a gente é muito recente isso. A gente acabou de assinar um contrato com a Histórias Incríveis, né? Que ela é capitaneada pelo Edson Edman. Então é uma pessoa que é muito conhecido no meio, faz Criança Esperança, fez Chegada do Papa. Realmente ele tem muita experiência nisso. Também estou ansioso pela surpresa. Pode ser um jogo de fora, pode ser um show de fora. Estou tão ansioso como você pelos detalhes disso. Porém o estádio será reaberto em janeiro para que possamos ter eventos teste, eliminar qualquer tipo de dúvida e problema, para que a gente possa então inaugurar com capacidade plena. Bom, nosso tempo infelizmente se esgotou. Eu quero agradecer, além do Marcelo, agradecer aos telespectadores, aí o pessoal da comunidade lá do Facebook Gigante para Sempre, pessoal muito organizado, né, Marcelo? Bastante organizado. Acompanha lá também acompanha as informações deles. Acompanha que praticamente minuto a minuto, né, reforma do Beira-Rio. Agradeço a todo mundo que mandou a pergunta. Muito obrigado, Marcelo Flores, presidente da Abril, pelos esclarecimentos. A gente espera aí que a gente possa conversar mais vezes aí, aos poucos, esclarecendo mais como é que vai ser essa inauguração do estádio Beira-Rio, o andamento das obras. Muito obrigado pela presença aqui no 20 Horas. Obrigado a você, todo o público da TV Com, e assim que quando você precisar, estou disponível. Muito obrigado. Bom, a seguir, uma entrevista com o ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Intervalo, já voltamos.